Senhor Deus Pai, querido Mestre Jesus, reunidos mais uma vez, queremos agradecer pela vida, agradecer, Mestre Jesus, por estar sempre conosco, agradecer por podermos juntos aprender mais um pouco com o Evangelho, com Joana de Ângeles, e assim nesta noite viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós sintam vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por tua graça, agora e sempre. E é isso, meus amigos. Boa noite, iniciando mais um encontro, o último da semana. E sendo o último da semana, estamos chegando ao fim dela e vamos iniciar na segunda-feira já o mês de setembro. Pois é, faltando então 4 meses para mais uma vez o ano se findar, não é? E a gente junto com a graça de Deus. Então vamos agradecendo já vocês aí, olha aí o Fábio Fidelis já dando boa noite, o Juvenal de Paulo assistindo. Nossa boa noite então para todos vocês, sejam bem-vindos. E esperamos, né, que seja tudo bem com vocês, família, enfim, trabalho e a vida seguindo como precisa e tem que seguir, né? E hoje, então, vamos iniciar mais um capítulo do Evangelho, vamos iniciar o capítulo 18. E no capítulo 18, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. E vamos iniciar, então, vendo a parábola do festim de núpcias, né? Conhecida também, mas sempre com novas colocações para todos nós. E na sequência, Joana de Ângeles, sempre conosco, vem aqui nos falar hoje, vamos aqui localizando Joana de Ângeles, e ela vai nos falar hoje sobre nossos sonhos, na esfera dos sonhos, que é então o capítulo 53 do livro Leis Morais da Vida. Joana de Ângeles para nós, então, trazendo aí os seus ensinamentos que são tão importantes para todos nós, né? Muito bem. Vamos começar então, vamos começar o Evangelho de hoje com a parábola do festim de núpcias. E aqui vem São Mateus nos falando então no capítulo 22 sobre esse tema, sobre essa passagem que é bem conhecida também de todos nós, né? Vamos ver. Jesus, falando ainda por parábolas, disse-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei, que, querendo realizar as núpcias de seus filhos, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados, mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: eu preparei meu jantar. Fiz matar meus bois e tudo que havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um à casa de campo, outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após de ter-lhes feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, encheu-se de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou sua cidade. Então ele disse aos seus servidores: o festim de núpcias está tudo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. E depois nas encruzilhadas e chamais para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa. E tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-os nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos.
São Mateus, no capítulo 22, versículos de 1 a 14, para nós, a parábola do festim de núpcias. E o Evangelho sobre o assunto nos diz então aqui o seguinte: o incrédulo sorri a essa parábola que lhe parece de uma puerilidade ingênua, porque não compreende que se possa criar tanta dificuldade para assistir a uma festa, e ainda menos que os convidados estendessem a resistência até o massacre dos enviados do Senhor da casa. As parábolas, diz ele, sem dúvida são figuras, mas ainda é preciso que elas não saiam dos limites do verossímil. Pode-se dizer o mesmo de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não são despojadas de seu envoltório para procurar-lhe o sentido oculto. Jesus auriu as suas nos usos mais vulgares da vida e se adaptou aos costumes e caráter do povo ao qual falava. A maioria tem por fim fazer penetrar nas massas a ideia da vida espiritual. O seu sentido não parece frequentemente ininteligível, senão porque não se faz parte desse ponto de vista. Nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa. Para os primeiros convidados, fez alusão aos hebreus, que Deus chamou primeiro ao conhecimento da sua lei. Os enviados do Senhor são os profetas que vieram exortá-los a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Mas suas palavras foram pouco escutadas, suas advertências foram menosprezadas. Vários foram mesmo massacrados, como os servidores da parábola. Os convidados que se escusam para cuidar de seus campos e seus negócios são o símbolo das pessoas do mundo, que, absorvidas pelas coisas terrestres, são indiferentes às coisas celestes. Era uma crença entre os judeus, então, que sua nação deveria adquirir a supremacia sobre as outras. Deus não havia, com efeito, permitido a Abraão que a sua posteridade, aliás, prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra, mas sempre tomando a forma pelo fundo. Eles acreditavam numa dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, à exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade divina, essa ideia ficou no estado de sistema pessoal, mas em nenhuma parte foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que escondiam os seus conhecimentos sob um véu misterioso, impenetrável às massas. Os hebreus foram os primeiros a praticarem publicamente um monoteísmo. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro por Moisés, depois por Jesus. Foi desse pequeno foco que partiu a luz que deveria se derramar sobre o mundo inteiro, triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Mas os judeus, repelindo a idolatria, havia negligenciado a lei moral para se apegarem à prática mais fácil das formas exteriores. O mal chegara ao auge. A nação dominada estava fragmentada pelas facções, dividida pelas seitas. A nação, então, fazia com que a incredulidade mesmo havia penetrado até no santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para lembrá-los quanto à observância da lei e abrir-lhe os horizontes para coisas novas da vida futura, convidados os primeiros para o grande banquete da fé espiritual e universal. Repeliram a palavra do celeste Messias e o fizeram perecer. Foi assim que perderam o fruto que teriam recolhido de sua iniciativa. Pois é evangelho um pouco extenso, né? Mas fala sobre como nós encaramos tudo aquilo que
a divindade trouxe para nós. Tudo aquilo que Jesus nos trouxe. E se a gente pegar um pouquinho dessa parábola, né, que nós vimos aí do festim de núpcias, que Deus manda, convida, o patrão convida, eles não querem vir, vão trabalhar, não querem saber da festa, e outros vão, manda de novo, vai e mata. A gente lembra um pouquinho também, dá para até colocar ali, meio que lado a lado, aquela parábola da semeadura, né? Dá. Saiu o semeador a semear, jogou as sementes, umas caíram ali à beira da estrada, vieram os pássaros de comer, outros caíram na areia, né, que não tinha profundidade, germinaram, veio o sol, queimou, outros caíram no espinheiro, que cresceu e sufocou, e tem aqui aquelas que vieram para dar fruto e germinar. Cabe a mesma coisa. Convidadas à festa, não quiseram saber de festa alguma, ou seja, ficaram na deles. Então, relaciona-se com o Evangelho a própria história da evolução humana com relação à religiosidade. Claro, falando da religiosidade em termos da vinda de Jesus para nós. Né? Todas as outras doutrinas, à parte, o budismo, o islamismo, o hinduísmo, que são as maiores, né, que a gente tem aí no contraponto também, lado a lado com a religião cristã, e muitas outras. Mas a vinda de Jesus foi exatamente para dar esse esclarecimento de tudo aquilo que havia sido feito antes. E basta lembrar daquilo que Jesus disse quando perguntaram qual é o maior mandamento, porque os judeus à época, eles se baseavam, né, pelo menos com relação à lei religiosa, nos 10 mandamentos. Qual é o maior mandamento? Jesus falou, ama a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro e maior. Qual é o segundo? Ama o próximo como a ti mesmo. Estão aí embutidos todas as leis e os profetas. Ou seja, quando Jesus falou que está aí embutido todas as leis e os profetas, tudo aquilo que se falou antes, tudo aquilo que os profetas falaram, tudo aquilo que Moisés falou, aquelas leis mosaicas antigas, que eram de 3.300 anos atrás, que o povo era muito duro, tudo ali ficou subentendido em ama o próximo como a ti mesmo. Ele não negou nada daquilo que os profetas falaram, das leis de Moisés, porque ele entendia que era tudo questão temporal, questão da época em que se vivia, que viveram. Né? Imagine o caso dos judeus que ficaram 500 anos como escravos no Egito, saem e vão para uma terra, como que eles se sentiam, como que eles estavam em termos de evolução, de questão social. Né? Brutos, absolutamente brutos, até questão de 3.000 e tantos anos atrás. Então Jesus veio e falou, ama ao próximo como a ti mesmo, e aí está tudo embutido, 10 mandamentos, profetas, Jó, Isaías, e todos. Então, quando nós nos apegamos às coisas mais antigas que falam, porque Moisés falou que não podia fazer isso, porque Moisés falou que Moisés foi coisa de 3.300 anos atrás, teve a sua validade, óbvio, sim, mas há 3.300 anos atrás. E quando Jesus chegou, que a voz excelsa, todos os mandamentos, profetas estão reunidos em ama ao próximo como a ti mesmo. E é aquilo que é mais difícil de fazermos hoje em dia. Porque tudo aquilo que essa parábola falou é resistência humana a quê? Aos ensinamentos que ele nos trouxe. É difícil amar o próximo? É difícil, extremamente difícil. A gente encontra dificuldade de amar da própria família. Ainda estamos nesse estágio. Então precisamos aí ponderar um pouquinho, pensar um pouquinho, raciocinar um pouco, que a palavra de Jesus está aí. E ela não vai mudar, pode ter certeza absoluta dela. E da certeza dela, porque quem tem que mudar somos nós, não é a palavra dele. A palavra dele é imutável. A questão é nós, a nossa resistência em adotarmos aquilo que ele nos trouxe. Aí está a parábola, né? A famosa parábola do festim de núpcias para todos nós. Pois é, amigos, então vamos agradecendo aqui a vocês, olha aqui, vamos abraçando a Alzira Crepaldi, né? Alzira, aquele grande abraço, que deixa boa noite, a Alessandra Branco deixando boa noite, o Henrique Lopes de Carvalho Neto, aniversariante, né, Henrique? Nosso abraço, viu? Deus abençoe. Já nós vamos também nominar os aniversariantes de hoje, do final de semana. Sempre bom ter vocês aqui junto conosco.
Também a Marlene de Souza, aquele abraço, a Ivana Santa Rosa, a Bárbara Santana Neri, que já deixaram boa noite aqui. Também o Carlos Eduardo Aragão, Eliseu Gasparini, lá do Recife, aquele abraço. Denise Holland também aqui conosco, já citamos, né, o Fábio Fidelis, que é o primeiro que apareceu aqui, deixou seu boa noite para todos nós. Então a gente sempre agradece a participação de todos vocês, que é muito importante, bacana, né, essa transmissão de carinho entre todos nós. E assim, amigos, Joana de Ângeles vem falar para nós sobre na esfera dos sonhos, nossas aspirações, como estamos trabalhando, né? Esses sonhos que às vezes a gente tem, mas também o sonho real, aqueles sonhos que nós temos quando dormimos, e quando nós estamos descansando, o nosso espírito fala, finalmente, essa matéria pesada, dura, primitiva, está aí quietinha no seu canto, estirada nessa cama, está dormindo, não está me atrapalhando, não está me pondo doido. Que é mais ou menos o que o nosso espírito deve dizer quando a gente dorme e ele consegue sair um pouco, né, dessa prisão que para o espírito é o nosso corpo. E nós somos a matéria, nada além disso. Né? Nada. Uma parte, qualquer coisa que aconteça, nossa respiração é resíduo metabólico, nosso suor é resíduo metabólico, nosso urino, todos os elementos que a gente elimina são resíduos metabólicos, a pele que está sempre se renovando, né? Tudo é nada além de matéria. O espírito é que anima, é o espírito que faz com que nós falemos, pensemos, enxerguemos e tudo. Então ele fala, que bom que ele está ali descansando, esse monte de matéria primitiva, que são cada um de nós mesmo. E aqui Joana vem falar na esfera dos sonhos. Vamos ver o que ela fala para nós. Ela tem aqui aqueles termos, né, que Joana gosta de usar, tal. Os interesses recalcados, as aspirações frustradas, os tormentos íntimos complexos, mal conduzidos, dormem temporariamente no inconsciente do homem e aparecem quando emoções de qualquer porte fazem-no desbordar, facultando o predomínio de conflitos em formas perturbadoras, gerando neuroses que se incorporam à personalidade, inquietando-o. Os nossos tormentos, quando afloram, né, realmente fazem com que a gente tenha esses maus momentos aí e por um longo tempo. E a gente sente essa dificuldade. Da mesma forma, os ideais do enobrecimento, os desejos de beleza, o hábito das emoções elevadas, a mentalização de planos superiores, as aquisições, lutas humanistas, repousam nos departamentos da subconsciência, acordando frequentemente e produzindo euforia, emulações no homem, ajudando no seu programa de paz interior e de realizações externas. É que a gente sempre fala, tem esse conflito entre aquilo que a gente quer e aquilo que realmente nos torna mais felizes, mais tranquilos, mais maleáveis, mais prontos para o dia a dia e as suas dificuldades. O homem, diz Joana de Ângeles, é sempre aquilo que armazena, consciente ou inconscientemente, nos complexos mecanismos da mente. Quando se dá o parcial desprendimento da alma através do sono natural, assim, perturbado pelos desejos e paixões que erguem e podem causar estragos, liberam-se as memórias arquivadas que o assaltam, em formas variadas dos sonhos nos quais se vê envolvido. Nos estados de desprendimento pelo sono natural, a alma pode recordar o seu passado e tomar conhecimento do seu futuro, fixando essas impressões que assumem a forma de sonhos nos quais as reminiscências de ontem, nem sempre claras, produzem singulares emoções. Outro sim, a visão do que há de vir, as revelações que aurem no intercâmbio com os desencarnados, manifestam-se como positivos sonhos premonitórios de ocorrência cotidiana. Quanto mais depurada a alma, possibilidades mais amplas depara, sucedendo no sentido inverso,
pelo seu embrutecimento e materialização, os desagradáveis e perturbadores sucessos na esfera dos sonhos. Pouco importa o espaço físico que separa os homens, desde que esses intercambiam mentalmente na faixa das aspirações, interesses e gostos que os caracterizam e associam. Veja o que Jonas fala, interessantíssimo para todos nós, esclarecedor. Pouco importa o espaço físico que separa os homens. Pode estar aqui, pode estar, seja lá onde for. Desde que esses intercambiam mentalmente na faixa de aspirações, interesses e gostos que os caracterizam e associam. Pensamentos bons se associam, pensamentos ruins, desagradáveis, maus pensamentos também se associam. Então, por isso que é preciso cuidado com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós desejamos. Porque tudo tem seu preço. Não se esqueçam disso. Não nos esqueçamos disso. Eu também, né? Claro. Automática. Inconscientemente libera-se do corpo e arroja-se aos recintos que o agradam, porque anseiam de que supõe necessitar. É o nosso espírito quando nós dormimos. Vive no corpo físico, considerando a possibilidade da desencarnação sem aviso prévio. Cada noite em que adormeces, experimentas um fenômeno consentâneo ao da morte. Embora não queiramos fisicamente, claro, ninguém quer morrer, muito pelo contrário, qualquer problema de saúde a gente sai correndo para médico, para farmácia, seja lá onde for, para nos mantermos aqui, porque nós olhamos e vivenciamos esse mundo. É esse o nosso mundo, agora. Então ninguém quer partir, mas a gente sabe que uma hora ou outra vai. Mas o nosso espírito, na sua essência, ele é livre para ir e vir onde quiser. Então imaginem agora estar preso no corpo. É como se estivéssemos nós presos em uma cela. É como se sentem aqueles que estão presos. Não podem sair. Tem seus momentozinhos de liberdade dali, mas dali não saem. É como se sente o nosso espírito em nosso corpo. Né? Mas nós, quando encarnados e conscientes como estamos, não queremos nem saber. Nosso espírito que trate de ficar onde que ele está no nosso corpo. Né? Ele que trate de ir se acostumando, que fique ainda um bom tempo. É o que nós, encarnados aqui, desejamos. Mas ele, o espírito, quer saber muito de ficar por aqui não, que ele se sente preso, é natural. Dormir é morrer momentaneamente. Desse sono longo retornas, porque não se te desatam os liames que fixam o espírito ao corpo. Podes, porém, pelas ocorrências que experimentam nas esferas dos sonhos, ter uma ideia do que te sucederá nos círculos da vida após o desenlace definitivo. Por tal imperativo, aprimora-te, eleva-te, supera-te, mediante o exercício dos pensamentos salutares e das realizações edificantes. Não apenas fruirás de paz por decorrência da consciência reta, como te prepararás para a vida real, porquanto, examinada do ângulo imortalista, o homem na Terra se encontra numa esfera de sonhos, que normalmente transforma, por invigilância ou rebeldia, em um pesadelo terrível. Estamos aqui nesse mundo de sonhos, porque nossa realidade mesmo não é essa. Agora, pelo que fazemos, pelo que pensamos, por aquilo que falamos, podemos perfeitamente transformar esse mundo em um verdadeiro inferno, para nós e para aqueles que estão conosco. Então que tenhamos sim, como diz aqui Joana de Ângeles, precisamos nos aprimorar, nos elevar, nos superar, exercendo o quê? Pensamentos salutares e realizações dignas, não ficando desejando mal para o outro, mesmo que o outro tenha feito mal para todos nós, mesmo que ele costumeiramente faça mal e esteja nesse momento fazendo mal, pensando mal, querendo prejudicar fulano, ciclano, seja lá quem for. É um inferno para essa pessoa. Porque invariavelmente ele vai querer,
mas dificilmente também vai conseguir. E é difícil nos colocarmos no lugar dessas pessoas, porque nós realmente não sabemos o que move essas pessoas, ou esses espíritos que estão aqui conosco, realizando essas coisas tão terríveis. Claro, para eles, porque espiritualmente eles têm a responsabilidade por tudo aquilo que fazem, como qualquer um de nós tem. Então, quando Joana fala tudo isso, é para todos nós, indistintamente. Tomarmos o devido cuidado, porque o nosso tempo aqui é curto, e saibamos aproveitá-lo como precisa ser aproveitado. Porque estamos construindo, né? Já estamos há muitas encarnações construindo a carga que levamos a cada encarnação. É preciso irmos deixando de lado, mas é uma tarefa individual de cada um de nós, por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós fazemos. Aquilo tudo que achamos de ruim no que observamos no mundo é algo que nós jamais devemos fazer. São as lições, são os escândalos que a própria doutrina nos fala que existem, porque precisamos ter nossos parâmetros. Mas ai daqueles por quem o escândalo também venha, né? Responsabilidade, responsabilidade, responsabilidade. Nosso abraço, então, aí para o José Birajara Gonçalves da Silva, lá de Jaguarão, Rio Grande do Sul, que maravilha. Grande abraço também para a Sônia Martins, que está conosco. Grande abraço, vamos olhar aqui mais um pouquinho, né, que já deixando. Sônia perdeu horário, sempre é hora, estamos aqui, daqui a pouco termina, mas continuamos por aqui, né? É só ter o bom pensamento, cultivar o bom pensamento no coração, na mente e espraiar coisas boas, para que as coisas boas também cheguem até nós, né? Para cada um de nós, com a graça de Deus. Então, amigos, vamos aqui falar um pouquinho agora do quê? Dos nossos aniversariantes, claro. E temos aniversariantes agora de 3 dias. E hoje, quem faz aniversário? Fernanda Cardoso, Fabrício Almeida, Jurema da Rosa Barcelos, Joran Pinto Ribeiro. Nosso abraço carinhoso a todos vocês. Coração do coração, como também um abraço para o pessoal que faz amanhã, depois da manhã. Amanhã o Paulo Henrique, Ana Ruth Menezes Marques, o Ailton Gonçalves Dias Filho, nosso amigo, pastor da Igreja Presbiteriana. Um grande abraço, que Deus abençoe, viu, Ailton? É xará, né? Também aniversaria amanhã a Neuza Tânia Cabajar Lopes dos Santos, Cristina Miranda, Cleonice dos Santos, também aniversariando. Então, vamos ver se tem mais. Tem domingo. Hanna Oliveira, trabalhamos juntos, né, lá no IBGE. Um grande abraço, Hanna. Também a Clélia Fonseca, Felipe Paulo, Maria Helena Oliveira e a nossa amiga daqui, de onde nós moramos, a Luzia Santana, fazendo aniversário domingo. Então, um grande abraço, viu, Luzia? Convidamos para o churrasco aí de 200 pessoas, eu sei que você vai fazer nesse domingo, celebrando o seu aniversário, tá bom? Um grande abraço, beijo meu da série para você, aquele abraço, beijo nosso também para todos os aniversariantes que a gente citou aqui, mas também os aniversariantes de vocês. Vocês mentalizam, né, nesse momento, familiares, amigos também, levando o nosso abraço. Nosso abraço também para Cleusa Oliveira, que também está aqui conosco. E é isso, amigos, uma sexta-feira sempre é bom, né, que vem aí o fim de semana, descansar um pouquinho, pessoal que trabalha de segunda a sexta, tem outro pessoal que trabalha também meio período no sábado, tem pessoal que trabalha no sábado, no domingo, folga em outros dias. E se a gente vai em algum lugar, tem alguém para nos atender, e esses estão trabalhando. Então, né, vamos respeitar o trabalho do pessoal, dar um sorriso, um bom dia, boa tarde, boa noite, desejar tudo bem. Fazer com que aqueles que às vezes estão carrancudos, né, onde que nós vamos, o pessoal de atendimento, o pessoal que trabalha no caixa do supermercado, sabe, se o sábado, domingo, o dia inteiro, domingo até 7 horas da noite, lá trabalhando no caixa, né, fica um pouquinho carrancudo, claro. Mas vamos lá, mandar aquele boa noite, né? Deus abençoe, saúde, levar um pouco de vibração positiva para aqueles que não são todos, né? Mas que também estão ali meio acabrunhados para trabalhar no final de semana. Mas, trabalhando ao brecha a todos, é necessário a todos nós. Então, que Deus abençoe a todos os trabalhadores desse imenso país,
um país trabalhador, né? Um país que procura o seu caminho sempre, sempre. Embora existam aqueles que são meio folgadinhos, né? Que a gente sabe e conhece, mas faz parte da nossa existência. Amigos queridos, vamos então para o nosso encerramento, com a graça de Deus, levar nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, nosso querido Mestre Jesus, pedir por nossos queridos amigos, familiares que precisam, necessitam, né? Pela sua jornada aqui, tanto quanto dificultosa, muitas vezes por nós mesmos, né? Nós passamos por dificuldades, situações inesperadas, é tão comum na nossa vida aqui de encarnado. Então vamos orar, pedir força e agradecer ao Pai por tudo que coloca em nossas mãos, em nossos sentidos, para nós irmos aprendendo e lutando também para melhorarmos intimamente, até antes de querer que os outros melhorem, porque não adianta sofrer, porque é difícil os outros melhorarem, né? Cada um tem sua diretriz e que Deus abençoe a todos, né? Abrindo a mente tão necessária para todos nós e que tenhamos nós, nossa mente também sempre abertas. Vamos então, amigos, orar, pedir por esses irmãos. Vocês vão mentalizando, tragam para a sua mente as pessoas que vocês querem levar até nosso Pai no momento da oração. Vamos orar sim por Glaudemir Ruiz, a Bárbara Cometa, Maria Aparecida Braga, Gabriel Milhas, Virgínia Antonello, Tony Donizete Neves, também pela Sônia Martins, sua recuperação, Maurício Barros, né? Adriana Anabela Basso, Maria das Graças Barbosa Pires, Luiz Ferra, Paulo Renato Ferreira, Cecília de Paulo, Rosa Decresce, Orlando Lameu, Elaine Peroni, Juliana Saldanha, Juanine Colucci, Mirelle Colucci, Miguel Antônio Pinheiro, Marcos Gabriel Pinheiro, a Nelly Costa também, Rátio, Simone Prício Rátio, também a Fernando Henrique Cassiano Rosa, Delcio Mundos da Silva, Cláudio Calé Filho, Amanda Graziela Cassiano, Alene Pires de Camargo, Maria Ângela Anabela Basso, também, pela Laisiane Ferra, também pela Isadora Pérez, Graças também pela Ivonete, né, que está recuperando, nossa grande amiga aqui, do ano que a gente mora, vizinha nossa. Também pelo André, nosso querido André, que trabalhamos juntos lá no Banco do Brasil, está se recuperando também. Teve um acidente aí, quebrou a perna, mas logo logo ele vai estar jogando futebol, né, e dando bicicleta e tal. Grande abraço para o nosso amigo André também. Vamos então, queridos amigos, tranquilizando o nosso corpo, tranquilizando nossa mente, preparar para esse momento tão importante, fundamental, onde a gente abre nosso coração, tranquiliza a nossa mente, relaxa o nosso corpo físico, para que nossas ondas mentais, nossa vibração, o nosso magnetismo, nossa vibração fluídica chegue maravilhosamente energizada aos páramos celestiais, né, como diz nosso amigo Jaime, levando nossos pedidos e nosso louvor ao Pai e agradecimentos ao nosso querido Mestre Jesus. E nesse início da melodia, como sempre, né? Ouvir, relaxar um pouquinho, tranquilizando o corpo e mente. Vamos lá? Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos reunidos mais uma vez em seu nome, querido Mestre, agradecendo pela vida, Pai, agradecendo pela companhia, pelo auxílio, querido Mestre Jesus. E nós, coração aberto, felizes por mais uma vez, com saúde, estarmos juntos, levamos a vós também, Pai, nossos pedidos, nossas súplicas, por todos nós, seus filhos neste mundo, pedindo assim, pelos aniversariantes felizes desses dias,
pedindo por todos os pais, seus filhos que estão vindo, que já estão também aqui no mundo, pedindo, Pai, as bênçãos aos nossos entes queridos, familiares, amigos, que já estiveram conosco, que agora caminham no plano espiritual. Suas bênçãos a esses que estão nos deixando nesses dias, retornando ao plano espiritual, após aqui cumprirem sua jornada. E, Pai, abençoa, fortalece a todos esses irmãos que conosco estão, que levamos seus nomes até vós, que sim, mentalizamos, e a todos nós que estamos juntos, fortalece na caminhada, para que possamos sim progredir moral, espiritualmente, praticando seus ensinamentos. E sim, abençoa nossas famílias, porque sim, precisamos de tantas bênçãos, visto tantos compromissos que temos uns para com os outros. E abençoa todos, seus filhos, todos neste mundo, indistintamente encarnados, desencarnados, com suas contas, com seus débitos. Auxilia-nos a resgatar, dando-nos a força necessária. Abençoa os dirigentes de todas as nações para que trabalhem pelo povo, acima do orgulho, da vaidade, tão comuns. E abençoa, assim, Pai, nossos irmãos à procura do trabalho, do abençoado trabalho, abençoando aqueles que nos dão trabalho e aqueles felizes que trabalham ali, ganhando o seu pão de cada dia. Abençoa, Pai, nossas casas de oração e todos os credos onde seus filhos vão vos agradecer, vão vos louvar. E abençoando a todos nossos jovens, crianças, adolescentes, a esses que estão aqui, chegando ao nosso convívio neste mundo, para que juntos, Pai, e fortalecidos, sim, pelo caminho escolhido, onde reine absoluto o amor, o perdão, a paciência, a tolerância, a indulgência, caridade, fraternidade, possamos trabalhar para o progresso deste mundo, sanando tantas e tantas coisas complicadas e difíceis que fizemos a este mundo maravilhoso que criastes para nós, tantos prejuízos por nossa ignorância, nossa ganância, ao ambiente, ao planeta. Auxilia-nos a recuperá-lo, amado Pai. E assim, felizes por mais uma vez estarmos juntos, corações unidos, levamos a vós a oração que nosso Mestre nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males. Pois vosso é o reino, é o poder, é a glória, por toda a eternidade. E obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por estar sempre conosco. E pedimos humildemente teu amor, tua paz, tua luz, auxiliando em nossa caminhada, nós encarnados, desencarnados, onde estivermos, como estivermos. Que seus bálsamos de luz estejam sempre conosco, equilibrando nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, nossa mente, harmonizando-nos. E harmonizados, harmonizemos nossos lares, harmonizemos onde formos, levando sempre seu amor, sua paz e sua luz. Abençoa assim nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos, todos nossos irmãos que se perderam na caminhada, em caminhos tortuosos e difíceis. Abençoa-os para que retornem ao caminho do bem, do amor e da luz. E assim vos agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe. Obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Pois é, amigos, não é? Que bom, podemos estar juntos aqui agora encerrando a semana, chegando a sexta-feira, um final de semana para descansar um pouquinho. Então aqui eu e Célia agradecemos a participação, a presença de vocês hoje, durante a semana.
marcamos um encontro novo para segunda-feira, com a graça de Deus, nós todos com saúde, né, familiares, nossos amigos, enfim, o povo de Deus. E beijo muito grande para todos vocês, aquele abraço, coração a coração, que nós sempre mandamos. Sim, recebemos as energias amorosas também de todos e desejamos uma linda noite, desejamos um maravilhoso final de semana, né, reunião com a família, parabéns mais uma vez a todos os felizes aniversários desses dias. E sim, segunda-feira, com a graça de Deus, vamos estar juntos, com a graça, com a permissão do Pai Celestial, aqui, trocando essas energias positivas, essa vibração, né, amorosa entre todos. Estejam todos muito bem, agradeço aqui a Sônia também, mandando um abraço a Célia, viu? A Sônia Martins mandando, ela agradece, mandou um abraço para você, para todos vocês também. Linda noite, fiquem todos maravilhosamente bem, que a paz do Senhor seja sempre convosco, em sua mente, em seu corpo físico, em seus lares, e levem essa harmonia onde vocês forem, abençoando a todos os nossos irmãos. Fiquem todos muito bem. Ótimo final de semana. Até segunda-feira. Tchau.